senhores, vamos nessa, mais uma videoaula aí para a nossa alegria. Hoje vamos começar falando do princípio de Dirichlet. Sei nem se é assim que pronuncia essa porcaria, beleza? Foi um matemático alemão que trabalhou com uma teoria muito simples. Na verdade, eu acho até que vocês já ouviram esse tipo de teoria, só não tinha escutado esse nome bonito aqui. Olha só, famoso Teorema das Gavetas. Teorema das Gavetas, também conhecido como princípio da casa de pombos. Nomezinho vulgar, mas tem base histórica. Mas não vou entrar nesse mérito agora não. Definição: sejam N objetos. Se N objetos forem colocados em, no máximo, N-1 gavetas, então, pelo menos, uma delas contém pelo menos 2 objetos. Galera, o que diz o princípio de Dirichlet, Teorema das Gavetas ou Casa dos Pombos? Que quando você tem N objetos e você tem no máximo, repare, é o limite, no máximo N-1 gavetas, você pode garantir que conterá pelo menos mais de 2 objetos. Eu sei que a teoria fica um pouco complicada explicando desse jeito. Vamos tentar visualizar isso aqui. Vamos imaginar o seguinte: vamos supor que cada quadradinho desse aqui que eu deixei projetado para você seja uma casa de pombo. Antigamente tinha muito isso. Lá no tempo medieval, 1800 alguma coisa, quando isso foi inventado, tinha lá aquelas casas de pombo, até porque usava-se concorrer, não tinha essa tecnologia de internet, vídeo, essas coisas agora. Então, tinha as casinhas de pombo, que eram quadradinhos assim mesmo, beleza? Vamos supor que você tivesse, você tem quantas casinhas aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Ou seja, você tem 9 casas. Mas vamos supor que nessas 9 casas, você quer colocar 10 pombos. Perfeito? Vê se não tem a ver com a teoria. Você tem N objetos. Quem são os N objetos aqui? O total de pombos. E você tem no máximo N-1 gavetas. Nesse caso aqui, são N-1 casa de pombos. N-1. Aqui, ó. Esse cara é N-1. Porque 10 menos 1 dá justamente o quê? 9. Imagina o seguinte: eu quero colocar esses 10 pombos dentro dessas 9 casas. Ah, professor, fácil. Como é o bicho pequeno, vai que a casa é grande. Vou botar aqui, ó, 3 pombos, 3 pombos, 3 pombos e 1 pombo. Legal, eu realmente consegui colocar os 10 pombos aqui. Inclusive sobrou. Na verdade, dependendo da situação, dependendo do tamanho da casa, você conseguiria colocar os 10 pombos dentro de uma casa só, correto? Do mesmo jeito que você poderia fazer outras subdivisões. Só que um detalhe: você tem como garantir que isso vai acontecer? Infelizmente, você não tem como garantir, porque pode acontecer uma coisa, pode acontecer outra, perfeito? E esse teorema, na verdade, ele busca que você garanta, perfeito? Tenha a obrigação que aconteça. Poxa, professor, então imagina o seguinte: toda vez que você trabalhar com o teorema das gavetas, senhores, você tem que pensar que você está num dia ruim. Como assim um dia ruim? Vamos lá, eu tenho 10 pombos. Vou colocar um pombo aqui dentro, ó. Um pombo. Legal. O meu segundo pombo poderia estar na primeira casa? Poderia. Já garantiria que eu teria mais de um? Garantiria. Só que você vai conseguir me dar certeza de que isso vai acontecer? Não. Então vamos estar no dia ruim. Veio o segundo pombo, em vez de estar na primeira casa, ele foi o quê? Para a segunda. Vamos para o terceiro pombo, em vez de estar na primeira ou na segunda, ele vai estar onde? Na terceira. E isso vai acontecer o quê? Sucessivamente. Tá vendo aí, ó? Um pombo em cada casa. Simples assim. Por quê? Eu poderia ter 2 em uma delas aqui já. Só que eu não tenho como garantir. Então vamos pensar que os pombos estão de sacanagem com a minha cara. Perfeito? Ele não quer ficar onde já tem a pombo. Então ele foi para outra. Essa é a pior das hipóteses.
Por isso que eu disse que você tem que imaginar que está num dia ruim. Então, quando você chegar aqui, ó, todas as casas estão lotadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, quando chegar no 10º combo, obrigatoriamente, ele vai ter que estar em outra casa. Tá vendo? É isso que o teorema te diz. Se você tem N objetos, se você tem 10 casas, e esses forem colocados em, no máximo, N menos 1, 9 casas, 10 objetos para 9 casas, então, pelo menos, uma delas conterá pelo menos 2 objetos. Tá vendo aqui, ó? 1, 2, as demais tem 1. Pelo menos. Isso quer dizer que isso é o mínimo que pode acontecer. Ah, você poderia ter 2, 3, 4? Poderia. Perfeito? Mas, no mínimo, isso acontece. Deu para entender essa ideia? É disso que trabalha o teorema das gavetas. N objetos colocado em N menos 1 casos. Tranquilo? Vamos ver um exemplo bom disso aí. Bom, exemplinho clássico de teorema das gavetas. Numa urna escura existem 7 meias pretas. Vou colocar aqui, ó. 7 meias pretas e 9 meias azuis. 9 meias azuis. O número mínimo de retiradas ao acaso sem reposição, ou seja, tirou uma meia, você jamais vai poder tirar ela mesmo. Para que se tenha certamente, vou colocar até em vermelho, ó, para que se tenha certamente um par da mesma cor, galera, lembre-se, foi o que eu te falei, você tem que pensar que é um dia ruim. Por que você tem que pensar que é um dia ruim? Eu quero tirar um par de mesma cor. Vamos lá, vamos supor que eu vou tirar o primeiro. Tirei o primeiro par de meias. Tirei um par de meia preto. Correto. Só que eu vou tirar o segundo. O segundo já poderia ser preto? Já, até porque eu quero um par de mesma cor. Ele já poderia ser preto. Mas eu tenho como garantir que ele vai ser preto? Infelizmente não. Então o que você tem que entender? Lei de Murphy. Nada é tão ruim que não possa ser piorado. Você pegou uma preta. A próxima vai ser preta? Não. Você não é uma pessoa de sorte. Beleza? Então você meteu a mão, o que veio? Azul. Ah, professor, poderia a segunda ser uma preta? Poderia. Poxa, até poderia. Mas você tem como garantir? Você tem como garantir isso? Infelizmente, não. Porque o seu dia é ruim. Então aqui, tirei uma preta, tirei uma azul. Legal. Quando eu for para a terceira retirada, independente do que aconteça, você só tem 2 cores, tá vendo? Como você só tem 2 cores, essa terceira retirada ou vai ser preta, ou vai ser o quê? Azul. Não interessa se ela é preta ou azul. Obrigatoriamente você vai fazer um par da mesma cor. Então, de quantas retiradas você precisa? 3. Por isso, realmente, o gabarito é a letra A do lindíssimo nome Aguinaldo. Beleza? Bom, agora, o professor é um pouco confuso. Imagina o seguinte, aí já vai entrar o nosso famoso macetão. Sei que vocês gostam dele, né? Facilita a minha vida e a sua também. Toda vez, galera, que você tiver algo de garantir certamente, tirar ao máximo, sem reposição, repare, o seu enredo sempre vai ser parecido com isso. Você está dentro do teorema das gavetas. Então, o que você tem que pensar? Que você precisa do total de possibilidades contra mais um. Não falha, não falha. Quer ver como é que não falha? Pensa comigo. Eu quero tirar um par de mesma cor. Então o meu objetivo é tirar um par. Tirar 2. Beleza? Então uma você já tem e 2 você já tem. Só tem um detalhe. Imagina o seguinte. Quantas possibilidades contra eu tenho?
se eu quero um par de mesma cor, quem é a possibilidade contra? Quem é esse cara aqui, ó? A possibilidade contra. Se eu quero a mesma cor, a possibilidade contra é a cor do quê? Diferente. Deu para entender? Eu quero a mesma cor. Então a possibilidade contra vai ser o quê? A cor diferente. Quantas cores diferentes você tem? 2, preto e azul. Então, o que eu tenho aqui? 2 possibilidades contra. Correto? Só que é o total de possibilidades contra mais quem? Que vai dar exatamente. Vê se não foi o que a gente achou aqui. Perfeito? Então, toda vez que você trabalhar com esse lance de retirada, sem reposição, você percebe que está dentro do teorema das gavetas. O que você viu que está dentro do teorema das gavetas? Visualiza o que você quer. Eu quero a mesma cor. Então, quem são as possibilidades contra? Cores diferentes. Quantas cores diferentes você tem? 2. Mais uma igual a 3. Infalível. Deu para entender? Espero que sim. Galera, quer ver só? Vou pegar o mesmo exemplo. Tá aqui, ó. Mesmo exemplo. Só que eu vou te fazer a pergunta agora ao contrário. Por quê? Numa urna escura existem meias, 7 meias pretas e 9 meias azuis. De novo, eu tenho 7 meias pretas, legal, e tenho 9 meias azuis, perfeito. O número mínimo de retiradas ao acaso, sem reposição, para que se tenha certamente um par de cores distintas lembrando que cores distintas quer dizer cores o quê? Diferentes. Então, meu objetivo agora é um par de cores distintas. Pô, cara, legal. Vou detalhar, depois eu vou mostrar o atalho. Imagina o seguinte, fui para a primeira retirada. A primeira retirada eu tirei uma bola preta. Perfeito até aí? Interessante. Na segunda retirada eu já poderia tirar uma bola azul. Poderia. Na segunda. E aí você precisaria apenas de quantas retiradas? 2. Só que foi aquilo que eu te falei. Você tem como garantir que 2 retiradas vai ser uma preta e uma azul? Não. Pode ser 2 pretas, pode ser 2 azuis. E quando ele fala que quer certamente você tem que garantir que aquilo vai acontecer. Perfeito? Então vamos pensar de novo. Esse caso está fora. Vamos lá. Tirei uma preta. Perfeito. Na segunda retirada eu poderia tirar uma azul. Mas lembra que você está num dia ruim? Se você está num dia ruim, o que vai sair de novo? Uma preta. Beleza? Lembrando que você vê cor diferente. Ainda não tem. Você foi para a terceira retirada. Poderia sair um azul. Mas vai sair um azul? Não. Você está num dia ruim. Vai sair de novo o quê? Uma preta. E detalhe, isso vai acontecer só de raiva o quê? Sucessivamente. Só que isso vai acontecer infinitamente? Não. Por que não? Porque quantas meias pretas você tem? Então, essa maldade do dia ruim só pode acontecer o quê? 7 vezes. Perfeito? Quando você chegar aqui na oitava, obrigatoriamente você não tem mais preta. Só pode ser o quê? Então, com quantas retiradas você pode me garantir que tem uma meia preta e uma meia azul? 8. Perfeito? Só que não, né? Sabe que eu não ia te dar esse mole assim, né? Lembre-se, galera. Por quê? Do mesmo jeito que você tirou todas pretas, você poderia tirar todas o quê? Azuis. Então eu poderia lá, ó, azul, azul, azul na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, na oitava e na o quê? Dia ruim. Dia ruim. Poderia ter saído aqui, mas não saiu. Então, quantas possibilidades você tinha disso acontecer? Agora, quando chegou na 10ª possibilidade, independente de eu ter tirado 9 azuis, obrigatoriamente vai sair o quê? Quantas possibilidades você precisou para isso? 10. O que você tem que entender? Com 8 retiradas,
você garante que vai sair todas as pretas e uma azul. Agora, você tem como garantir que vai sair todas as azuis e uma preta? Não, isso você só garante o quê? Com 10. Por isso isso aqui também está errado. Só pode ser o quê? 10 possibilidades. Agora vamos voltar nele. Lembra do macetão? Lembra do macetão? Isso aqui, galera, foi só para te levar para o raciocínio. É claro que na hora de resolver, vou fazer isso de forma rápida. Imagina o seguinte, macetão, total de possibilidades contra mais o quê? Mais um. Então o que eu tenho? Eu quero cores distintas. Se eu quero cores distintas, quem são as possibilidades contra? Galera, toda vez que eu falo de possibilidade contra, você tem que entender que isso tem que ser o valor máximo. Cores distintas, as possibilidades contra são as cores iguais, correto? São as cores iguais. Se são as cores iguais, perfeito. 7 cores iguais a preta. Mas é o máximo de cores iguais que eu tenho possível? Não. Quem é o máximo? 9. Então, sempre que você fala de possibilidades contra, entenda que você quer as possibilidades contra máxima. Perfeito? Por isso que o total de possibilidades contra vai ser o quê? 9. Você lembra que é sempre possibilidades contra mais 1? Por isso que vai dar o quê? Deu para entender a ideia? Perfeito? Bom, com isso aí, a gente encerra o raciocínio do princípio das gavetas. Galera, para encerrar essa parte de análise combinatória, vamos dar uma revisada rápida aqui e ver alguns pormenores. Por quê? Nós vimos no decorrer dessas aulas que nós tivemos aqui por vídeo, o assunto de análise dividido em partes. Lembra? Nós estamos trabalhando com técnicas de contagem, vimos uma de cada vez. Nós vimos princípio fundamental da contagem, nós vimos fatorial, permutação, arranjo simples, combinação simples e hoje nós vimos o princípio das gavetas. Perfeito? Bom, agora, um dos maiores problemas que a gente tem em análise combinatória é saber quando usar um, quando usar outro. Porque eu lembro que algum exercício, algum exemplo que a gente fez aqui antes, eu falei justamente isso. A questão é de análise, total de maneira de alguma coisa acontecer. Aí tu vai lá e pá, beleza, não sei o que fazer. Aí vai lá e faz PFC, faz arranjo, faz combinação, faz permutação, faz princípio da gaveta. E aí eu vou te dar aquela notícia triste de novo. Adianta ficar fazendo testando? Felizmente não. Por que não? Tudo que você fizer vai ter resposta. Ele quer que você faça isso. Isso é uma das maiores pegadinhas que a gente tem. Então você realmente tem que saber qual é o assunto e tem que saber o que está fazendo. Perfeito? Bom, e aí a gente vai te dar algumas dicas para saber a distinção entre elas. Nós vimos elas separadamente, agora nós vamos ver alguma distinção. O que você tem que entender? Toda vez que eu falar de PFC, eu estou falando do produto de possíveis decisões. Lembra? Você vai ter escolhas a fazer e essas escolhas vão ter possibilidades. Você vai multiplicar o total de possibilidades dessas escolhas. Isso é PFC. Quando eu falo de arranjo e combinação, lembre-se também que quando eu falo de arranjo e combinação, você tem que lembrar da fórmula de arranjo de N PA P, N fatorial, N menos P fatorial. N é sempre um total, P é uma parte desse total. Então o P sempre está dentro do N. E tem que lembrar da combinação de N elementos tomados PAP. N fatorial divididos por P fatorial vezes N menos P fatorial. Reparem que é quase a mesma coisa. Na combinação você tem um P, no arranjo não. E o que é o arranjo da combinação? Justamente escolha em partes menores de um total fornecido. Ou seja, eu vou ser um total qualquer e quero organizar em partes menores. Eu tenho lá uma turma de 40 alunos, quero organizar grupo de 4 alunos. Então você vai organizar 40, mas vai organizar 40 o quê? De 4 em 4. Tá vendo? Sempre algo parecido com isso. E nós temos as permutações simples, que nada mais é do que fatorial, permutação de N igual a N fatorial, e com repetição, N total,
A, B, C são as possíveis repetições. Lembre-se, total em cima, repetições embaixo. E permutação sempre é o quê? Organiza tudo. Tá vendo? Você tem alguma distinção. Toda vez que você fala de PFC, você sempre vai ter o quê? Escolhas a serem feitas e vai ter aquilo, não pode isso, não pode aquilo, tem que ser par, tem que ser ímpar, múltiplo de 5, tem que ser azul, sempre vai ter uma restrição. Essas restrições é o que a gente chama de pode ou não pode. Então, viu escolhas, viu pode ou não pode, certamente você vai usar PFC, perfeito? Quando você fala de arranjo ou combinação, eu acabei de falar, você vai ter um total, vai organizar em partes o quê? Menores. Só que você lembra que arranjo e combinação tem aquele lance lá, né, dele ser praticamente a mesma coisa. Se organizar um total em partes menores, como é que eu sei a diferença de arranjo para combinação? E aí na aula anterior, algumas dessas aulas anteriores aí eu falei do macetinho, lembra? Pega um exemplo, inverte a ordem desse exemplo, olha lá, primeiro, segundo e terceiro, inverte, terceiro, segundo e primeiro, é a mesma coisa? Não, é diferente. Se é diferente, a gente diz que a ordem importa. Tá aqui, ó, a ordem importa. Se a ordem importa, isso vai ser o quê? Arranjo, correto? Bom, aí, outro exemplo, saladinha de fruta. Botei por letra aqui, mas lembro que a ideia era uma salada de fruta. Banana, não faço ideia das frutas que tem isso aqui. Mas enfim, imagina cores, branco, azul e vermelho. Inverte isso aqui, vermelho, azul e branco. Vamos supor que você está fazendo uma tinta única. Ficou melhor que o exemplo das frutas. Na fruta eu fiquei meio viajando, porque é fruta com A, não lembro realmente. Só lembro do meu lindo nome Aguinaldo. Beleza? Então, misturar tinta é melhor, porque tinta a gente conhece mais. Vamos supor que você está fazendo uma tinta única para sua casa. Você é uma pessoa peculiar, que é uma tinta única. Você misturou lá branco, amarelo e vermelho. Inverte. Vermelho, amarelo e branco. É a mesma tinta ou é uma tinta de cor diferente? É a mesma coisa. Se você inverter e for a mesma coisa, isso quer dizer que a ordem não importa. Se a ordem não importa, isso vai ser o quê? Combinação. Deu para entender essa ideia? Então, recapitulando, PFC, escolhas, pode isso, não pode aquilo. Arranjo e combinação, organizar um todo em partes menores. E, para saber quando é arranjo, inverte. Se for diferente, é arranjo. Inverte. Se for igual, é combinação. Perfeito? Aqui, por último, permutações. Permutação, galera, sempre vai organizar tudo. Sempre vai organizar. As melhores questões de permutação, você sabe, né? Famosos anagramas, que é a organização de N letras. É o único caso? Claro que não, mas te faz lembrar do que são permutações. Se você quer fazer anagrama de uma palavra com letras distintas, permutação simples. Se você quer fazer um anagrama com uma palavra de letras que tenha letras repetidas, permutação com repetição. Perfeito? Bom, sem fazer força, com isso aqui a gente fecha essa parte de análise combinatória. Perfeito?